gente segue a nossa agenda e agora a gente vai para vícios de linguagem. Vícios de linguagem é tudo que está na sua fala e que não são necessariamente as palavras que você quer falar, não é o conteúdo. São essas palavrinhas que ficam lá no meio, que aparecem como uma muleta. E elas aparecem e elas trazem alguma informação junto com elas. Que a pessoa que está falando está nervosa, não tem controle da fala ou não se preparou muito bem. Então vamos dar uma olhadinha agora nos principais vícios de linguagem. São eles. Tá. Tipo, né? E às vezes um gemido entre uma palavra e outra. Então imagina você tá falando uma situação. Então eu gostaria de apresentar para vocês aqui um material que é muito importante e eu me preparei bastante. Ninguém vai acreditar que você se preparou bastante. Talvez algumas pessoas nem acreditem no seu conteúdo. Então por isso que é bacana ter essa percepção. Será que você faz isso? Para perceber se você faz ou não, se comete esses vícios de linguagem, se usa eles com frequência na sua fala, tem que primeiro prestar uma atenção e identificar. Será que eles estão aí ou não? E é para isso que a gente vai propor um mão na massa para você agora. Como é que funciona? Você vai pausar esse vídeo e vai ouvir um áudio que você enviou recentemente para alguém, do seu WhatsApp. Pode ser qualquer grupo. Não precisa ser uma fala formal, é de fato para a gente prestar atenção na sua fala do dia a dia. Anote todos os vícios de linguagem que você perceber. Se uma mesma palavra aparecer mais de uma vez, anota também. Aí você grava um novo áudio tirando esses vícios de linguagem. E aí você avisa essa pessoa que você mandou esse áudio que você vai mandar um outro. Porque senão ela vai achar que você está meio maluco. O mesmo áudio com o mesmo teor, só que sem essas sutilezas que são os vícios de linguagem. Caso você não identifique vícios de linguagem no primeiro áudio que você vai ouvir, ouça outros. Quanto mais você ouvir, melhor vai ser a sua percepção sobre você mesmo. E um detalhe bem bacana, às vezes é estranho a gente ouvir áudio, né? Mas vai treinando, vai ouvindo. E eu vou te explicar por que é difícil e é diferente a gente ouvir um áudio. Quando a gente fala, a gente escuta a nossa voz de duas formas. A gente escuta a nossa voz por fora e a gente escuta a nossa voz por dentro. E eu tenho uma percepção da minha voz que só eu tenho. Você tem uma percepção da sua voz que só você tem. Quando a gente grava um áudio no WhatsApp, por exemplo, a gente só ouve o nosso áudio por fora. Por isso é tão estranho. O legal é você ouvir a sua voz desse jeito e treinando ela, só ouvindo de fora. Porque esse áudio é exatamente o tom de voz que as pessoas ouvem normalmente. É só uma questão de se acostumar. Então, vamos lá. Se acostuma com a sua voz, que ela é uma parte muito importante da sua oratória. Então, agora que a gente já mapeou os vícios de linguagem, eu vou ensinar para você algumas técnicas para que você consiga eliminar eles do seu discurso. Uma delas é você fazer um ponto final quando você está falando. Por exemplo, vai que você está falando um discurso e lá pelas tantas você fala então. O então e o é. Esse é, e não faz sentido estar aí. Só que ele está aí porque você incumpridou o então e aí acabou aparecendo um é. Então o que você faz? Quando você vai falar então, você faz uma pausa, como se você desse um ponto final. Então. E aí você retoma. Vai ficar completamente diferente. Outra situação. Em vez de falar tá, né? Na hora é como se você engolisse esse vício de linguagem. E é bacana você prestar atenção nessa imagem. Eu gosto, às vezes, de criar algumas imagens meio malucas. Então imagina você comendo essa palavra. Claro que você vai estar falando, às vezes, no discurso, vai escapar um um ão. Então, mas assim, tenha clareza que o melhor a fazer nesse momento é parar. Imagina você falando um discurso. Eu gostaria de fazer uma reunião, muito importante isso que eu tenho para falar para vocês. Eu gostaria de dizer que a partir do dia 15, todas as nossas equipes vão ter acesso ao notebook de forma diferente. Aí, falando a mesma coisa, sem isso tudo. Eu gostaria de falar para vocês que a partir do dia 15, todas as nossas equipes vão acessar os notebooks de forma diferente. É a mesma coisa, sem os vícios de linguagem, e ela fica mais agradável de ser ouvida
mais clara e a pessoa passa mais confiança. Então é isso. E o terceiro ponto é você ter uma pessoa, um amigo, a gente chama de corner, para que você consiga trocar uma ideia e ele fique sendo o seu juiz do vício de linguagem. A gente vai explicar melhor sobre isso. Então vamos lá, o que é um corner? Como é que você vai conseguir utilizar a ajuda de um amigo para eliminar os vícios de linguagem? Primeira coisa que você vai ter que fazer é definir quem vai ser essa pessoa. Pode ser um colega de trabalho, alguém da sua família, um líder. E aí, o que você vai fazer? Durante um dia, de preferência durante vários dias, né? Você pede para essa pessoa prestar atenção na sua fala, nos vícios de linguagem que você repete. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai sinalizar para você que você está usando isso. Se ele estiver próximo a você, ele pode fazer um sinal, levanta o dedo, levanta a mão. E agora que a gente está muito no mundo virtual, mandando bastante áudios, escolhe uma dessas pessoas que você manda áudio com frequência e pede para que ela seja o seu corner. E o que ela vai fazer? Quando ela ouvir o seu áudio, depois ela manda um alôzinho para você. Ô Patrícia, aqui tinha 3 A, um né e um an. Porque vai parecer estranho no início, mas assim, pede para uma pessoa ser bem camarada e fazer essa observação, porque isso vai te ajudar muito na hora de você identificar. E o último passo é você mesmo perceber e aí sim corrigir o vício de linguagem durante a sua fala. Bons oradores não falam o que pensam, eles pensam o que falam. O que significa essa frase? Claro que a gente tem que ser espontâneo, mas não tem que falar o que vem à cabeça. Tem que falar de forma preparada, com treino e colocar em prática o que a gente viu até agora. Por exemplo, a nossa aula agora. Respiração, vícios de linguagem e expressão corporal.